Boa tarde, turma. Tudo bom? Aqui é a professora Carmen. Mais uma vez eu estou montando uma videoaula para poder já para nossa próxima atividade, tá bom? Essa atividade a professora já vai postar no dia 22 e vocês têm uma semana para poder realizar e entregar para a professora via WhatsApp, tá? Olha, nessa semana nós vamos trabalhar duas habilidades. A primeira dela é resolver e elaborar situações, problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade cujo resultado seja o número natural com ou sem uso da calculadora. Essa atividade é praticamente uma revisão, porque nós já trabalhamos sobre frações no comecinho do ano, lembram, né? Tá? Então aqui nós vamos dar só uma retomada no assunto sobre o que é fração, tá? O link da videoaula a professora vai estar descrito aqui, eu também postarei lá no grupo. E uma orientação que a professora passa para vocês. Antes de iniciar qualquer atividade, o que a professora sugere? Copia o que você conseguir copiar no caderno. É lógico, não precisa copiar tudo. Tem aqui, tem desenho, tudo, não há necessidade. Tá? Mas em relação aos exercícios, copia no caderno e depois você abre a videoaula e vai acompanhando com a explicação da professora, tá bom? Então, primeiro assunto, o que é uma fração? Aqui a professora colocou o conceito do que é uma fração, tá? Que a fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais, tá? A fração ela representa uma divisão em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor, tá bom? E toda fração ela é também um número racional, tá? Números racional que faz parte dos conjuntos dos números reais. Os números racionais eles são os números decimais e também os números fracionários, tá bom? Aqui temos exemplo da formação de uma fração e aqui, ó, as figuras, tá? A fração, olha só como que ela é representada. Nós temos a parte inteira, um inteiro, e nós temos a representação da fração, que o número de cima que chama numerador e o número de baixo denominador. Olha só, 3 dividido por 4, ou 3 quartos, tá? Ou 3 sobre 4, 3 por 4. Então tem vários modos de falar, tá bom? Então olha aqui, ó. Então o que eu tenho aqui? A parte de baixo é o denominador, que vai demonstrar o que é o total. O denominador é o total do que eu tenho, tá bom? E o numerador é aquilo que eu estou querendo, é a parte fracionária que eu estou querendo. Por exemplo, olha aqui, ó. Essa figura, quantas partes temos aqui? Qual o total? É 4. Mas eu pintei quanto? Uma, tá vendo? 1 do total de 4, ou seja, 1 quarto. Olha a segunda figura. Eu tenho o total de 8 triângulos, 8 partes divididas dentro desse círculo. Mas eu pintei, olha só, o total, 8. Mas eu pintei quantos? Eu pintei 2. Então, a parte de cima, aquilo que eu peguei, e a parte de baixo é o total. Olha a outra aqui, ó. Olha o quadrado. Tem quantos quadradinhos aqui dentro? 4 é o total. E eu pintei quantos? 1. A mesma coisa com esse outro aqui. Quantos quadradinhos eu tenho aqui dentro? Eu tenho o total de 16. Mas eu pintei quanto? 4. Tá bom? Então, em cima disso aqui, a próxima atividade, ela é simples. É só para dar uma fortalecida no conteúdo. Olha só, nessa atividade, atenção, você vai relacionar a figura à sua fração correspondente, tá bom? Ó, por exemplo, a figura 2, quem é a figura 2? Olha a figura 2 aqui, ó, a figura 2, tá? O total é quanto? O total é 4, mas eu pintei quanto? 3, então ele equivale a... Cadê o 3 quartos?
aqui, ó, ele igual a 3 quartos. Então, a figura 2, então, 3 quartos, você pode fazer isso, ó. Pode anotar no teu caderno, ó. Certo? Que nem a professora fez aqui. Figura 2, 3 quartos. Se você conseguiu imprimir, você pode fazer isso, ó. Pode ligar, ó. 3 quartos, pode ligar, tá? Ou você pode escrever no teu caderno, que nem a professora fez assim, ó. Figura 2 é igual a quem? A 3 quartos. Outro exemplo, olha aqui, ó. A figura 4. Qual o total aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Olha só, quais os denominadores aqui, ó, que tem 8. Mas eu pintei quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ou seja, 6 oitavos. Então, a figura 4, você vai escrever figura 4 lá no teu caderno, bem bonitinho. É igual a quem? Figura 4, 6 oitavos. Tá? Tá bom? Tanto você pode ligar, como você pode fazer desse modo no teu caderno, tá bom? Atividade 1, você vai montar direitinho, relacionar direitinho a figura 2, 3 quartos, que nem a professora fez do exemplo aqui, ó. A figura 4, 6 oitavos, olha qual, figura 4, 6 oitavos. Você faz isso no teu caderno, você não precisa desenhar tudo isso, tá bom? E essa atividade 2 é o desafio das frações. Essa atividade 2, ela está na página 61 do seu caderninho, então, portanto, você não precisa copiar. Basta você resolver no caderno de sala. Leia com calma o que está pedindo o exercício, tá? A professora vai ler com vocês, ó. 2 colegas compraram 2 barras de chocolate do mesmo tamanho, uma para cada um. Quando iam começar a comer, chegou um dos seus amigos e os dois ficaram em dúvida, pois quem daria um pedaço para o amigo e qual seria o tamanho do pedaço? Eles pensaram sobre o assunto e chegaram à seguinte conclusão: para que nenhum dos dois comesse menos, cada um daria metade do chocolate para o amigo. O que você achou dessa divisão? Você achou que foi correto? Cada um dar metade? E para que todos comessem partes iguais, como resolveria essa questão? Tá? O que a professora sugeriu para vocês? Tá descrito aí na atividade. Que você faça o desenho. Para facilitar, faça o desenho e aplique o que se pede. Não são 2 barras de chocolate? Então, desenhe essas barras e faça a divisão delas. Após fazer a divisão e pintar a quantidade de partes que cada um irá ganhar, e você vai realizar a soma dessas partes, tá bom? 2 partes de chocolate, aí você vai fazer o desenho, tá? Ó, 1, 2, tá? 2 barras de chocolate. Cada barra de chocolate vai ser dividida por quantos? Por quantas partes? Aí você vai dividir. Aí você vai somar a total de partes que você tem, que foi dividido para quanto cada um vai receber, tá bom? E depois você vai somar essas partes aqui, tá? Como os denominadores são iguais, você vai conservar a parte de baixo e somar a parte de cima, certo? Então, esse primeiro exercício será simples, que é só o conceito, só para tomar uma retomada a respeito de frações, tá bom? A próxima atividade, ela já vai entrar, ó, que são frações equivalentes. Frações equivalentes é compreender, comparar e ordenar frações associadas à ideia de partes de inteiros, resultado de divisão, identificando frações equivalentes. Essa figura aqui, a professora já colocou aqui para você ter uma noção do que é. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo, quer dizer, o resultado de 2 frações, ela tem que ser iguais, tá? Por exemplo, ó, 1 sobre 2, ou seja, 1 meio, 2 quartos e 4 oitavos são equivalentes, tá? Olha aqui, ó, a figura.
1/2, 2/4 e 4/8 são equivalentes. Se você pegar e fazer a conta na calculadora, por exemplo, eu vou fazer a conta na calculadora. 1 dividido por 2. Quanto que é 1 dividido por 2? 0,5. 2 dividido por 4. Pode fazer. Também dá 0,5. E 4 dividido por 8? Também 0,5. Tá vendo? Ó? Frações equivalentes, quando eu sei que elas são equivalentes, quando o resultado da divisão entre elas são iguais, ó, mesmo resultado, isso significa que elas são equivalentes, tá? Olha só, para encontrar, tem uma atividade aqui, uma tabela. Essa tabela a professora vai pedir que você possa copiar no seu caderno, tá bom? Para que você possa responder, tá? E ela não é difícil não, ela é simples. Para encontrar as frações equivalentes, a gente pode multiplicar, né? Nesse caso aqui, você vai multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número inteiro, diferente de 0, tá? Por exemplo, eu tenho 1/2. Se eu multiplicar o número de cima por 2 e o número de baixo também por 2, eu vou ficar 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Continuando na mesma, olha essa mesma fração, também vou multiplicar pelo número 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, quer dizer que esse 1/2, 2/4 e 4/8, ou seja, 1/2, 2/4 e 4/8 são equivalentes, porque lá em cima, ó, nós já vimos que o resultado da divisão entre eles são iguais. Agora você vai completar o quadro com as frações equivalentes da primeira coluna. Olha aqui, ó, olha a primeira coluna. Depois vai fazer a mesma coisa com a terceira coluna. Ó, eu tenho na linha, eu tenho 1/2. Olha só, eu multipliquei pelo número 2, ó, tá vendo? Você vai multiplicar por esse valor aqui, ó. A parte de cima, o numerador e o denominador, tá? Você vai multiplicar, ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Olha aqui, ó. Você vai multiplicar agora por quem? Por 3, ó. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Agora aqui, ó, por 4, ó. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Eu vou fazer só essa primeira coluna, só essa primeira linha. O restante vocês vão fazer sozinhos. Olha aqui, ó. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Outro. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. Tá? Olha próximo. O 7, ó. 1 vezes 7, 7. 2 vezes 7, 14. Tá vendo? Agora o outro. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. Com 9. 1 vezes 9, 9. 2 vezes 9, 18. E o último, 1 vezes 10, 10. E 2 vezes 10, 20. Olha só, se você pegar o 1/2, ele vai ser igual a 2/4, que é igual a 3/6, que é igual a 4/8, que é igual a 5/10, que é igual a 6/12, que é igual a 7/14, que é igual a 8/16, 9/18 e 10/20. Se você realizar a conta de cada um, ó, 1 dividido por 2, 0,5. 2 dividido por 4, 0,5. 3 dividido por 6, também vai dar 0,5. 4 dividido por 8, também dá 0,5. 5 dividido por 10, dá 0,5. Todos esses números são frações equivalentes, tá? Então, você vai completar a tabelinha, tá bom? Para que você possa, só para fortalecer o conteúdo das frações equivalentes, tá bom? E aqui que a professora explicou, duas frações são equivalentes quando o resultado da divisão são iguais, tá bom? Você vai completar
cada uma, olha só, a linha de baixo, ó, vai completar o número 1 vezes 2, 3 vezes 2, 6, tá? Você vai completar cada uma delas, tá bom? E a última atividade, essa atividade que a professora fez aqui, ó, frações equivalentes. Essa atividade está no caderno do aluno na página 62. De acordo com os estudos realizados sobre frações equivalentes, resolva no seu caderno a parte que a atividade pede. Frações equivalentes, ó, essa figura aqui está no caderninho da página 62. Você vai observar essas figuras. Coloque quanto que vale, coloque a parte fracionária. Aqui, tá vendo? Ela não tem, né? Então, a professora te orienta porque você vai escrever a fração que representa a parte pintada de cada figura. Essa daqui, que fração que é? Quantas partes? Eu tenho duas. Tá pintada quanto? 1. Então, é 1 sobre 2. Entendeu? Ó, só essa daqui. Essa daqui é a mesma coisa e essa daqui é a mesma coisa. Aí você vai escrever aqui, você vai responder na letra B. Como é possível encontrar frações equivalentes a uma fração dada, determinada? A uma determinada fração dada, tá? Você tem aqui, ó, um dos exemplos, uma das estratégias para poder, como que a gente pode encontrar uma fração equivalente, tá bom? Bons estudos, qualquer dúvida entre em contato com a professora, tá bom? Muito obrigada, abraços.